Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe. Deus abençoe abundantemente a sua vida, abrindo-lhe o entendimento, iluminando o seu entendimento. Porque uma vez você entendendo a voz dele, a palavra dele, o Espírito Santo, então você com certeza vai obedecer. Você vai ter coragem, vai ter a fé necessária para executar a vontade dele e então curtir a vida no reino de Deus. É assim que funciona o reino de Deus. Veja só, muitas pessoas têm feito a seguinte pergunta ao bispo: como eu posso fazer a vontade de Deus? O que é fazer a vontade de Deus? O que é fazer a vontade de Deus? Uma vez, Jesus falou que a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. Quer dizer, pelo fato de você crer no Senhor Jesus, você se entrega 100%. É como acontece entre os relacionamentos. A pessoa conhece uma outra pessoa hoje. Logo mais, os dois estarão juntos se relacionando, quer dizer, vivendo a vida como se fossem casados. Ora, por que ela se entregou para ele e vice-versa? Porque havia um interesse de satisfação pessoal, desejo pessoal, seja o desejo da carne, seja o desejo da alma ou do espírito. A pessoa quis a outra pessoa. Quer dizer, houve uma entrega. Isso se chama crer. Crer não tem nada a ver de teoria. Eu acredito. Não. Crer é a pessoa se render àquilo que crê, ou àquele quem tem crido. Então, por que muitas pessoas não conseguem saber ou conhecer a vontade de Deus para as suas vidas? Porque não tem o Espírito Santo. Não receberam o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que nos guia em toda a verdade, disse Jesus. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então a pessoa ainda não está sendo guiada para fazer a vontade de Deus, obviamente porque não tem o Espírito Santo. Mas aí a pessoa, mas o bispo, poxa, eu sou da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode ser o que for. Você pode ser o que for. Mas se você não crê em Jesus de verdade, de fato, você está perdendo seu tempo. Olha só, preste atenção. Veja só qual é a proposta que Jesus traz para os que querem herdar a vida, o reino de Deus, o reino dos céus. Os que querem, porque nem todos querem. A maioria quer, mas não querem sacrificar o seu eu. Então, veja só. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Para quem ele estava falando isso? Hein? Para quem ele estava falando? Aqui o texto diz, então disse Jesus aos seus discípulos, quer dizer, ao povo que estava seguindo, ao povo que estava seguindo-o dia após dia. Portanto, se você se diz cristã ou cristão, você
está incluído entre aqueles que são os discípulos. Mas entre os discípulos de Jesus, para quem ele estava falando isso, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Dentre esses discípulos estava o ladrão, Judas Iscariotes. Ele sabia disso, ele ouviu isso. Mas Jesus também sabia que ele era ladrão. Mesmo assim, Jesus não o denunciou, deixou ele roubar. Foi deixando ele roubar. Até o dia certo, quando ele foi denunciado. E então Satanás se apossou dele. Ora, minha amiga, meu amigo, qual tem sido a sua crença no Senhor Jesus? Qual tem sido a sua fé no Senhor Jesus? Preste muita atenção. Quando ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se. Quer dizer, esvazie-se do seu eu, esvazie-se do reino deste mundo, esvazie o pensamento das coisas com respeito ao mundo, esvazie-se a si mesmo. Você tem que ficar oca. Como é que você pode encher um copo se ele já está ocupado, se ele já está com outra coisa? Então você tem que primeiro se esvaziar para que então você possa se encher. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Quer dizer, se você quiser realmente seguir Jesus de acordo com a vontade dele, se você quiser aprender a vontade dele e fazer, executá-la, se você quiser herdar o reino dos céus, o reino da eternidade, você tem que abrir mão do reino deste mundo. Não é possível uma pessoa estar com parte do reino deste mundo dentro de si e querer tomar posse do reino de Deus, dos céus. Não é compatível, não existe isso. E é isso exatamente que acontece com a maioria, desgraçadamente, a maioria dos que se dizem cristãos ou que se dizem crer em Jesus. Esvazie-se a si mesmo, tome a sua cruz, quer dizer, pague o preço por me seguir, quer dizer, vai ser perseguido pelos pais, pelos filhos, pelos parentes, pelos amigos, pelos conhecidos, vai ser humilhado, vai ser envergonhado, vai ser odiado, vai ser difamado, enfim, vai sofrer as consequências, porque quando a gente decide seguir a luz, é óbvio que as trevas vão tentar impedir isso. É óbvio que quando você decide seguir a verdade, o espírito da mentira, o espírito do engano vai tentar obstruir a sua caminhada. Não tenha dúvida disso. Então, Jesus disse que você tem que se esvaziar, renunciar a si mesma, às suas vontades, seus achismos, tomar a sua cruz, quer dizer, assumir que realmente é cristão, dar o testemunho com a sua própria vida, não é falar que crê em Jesus, não é falar em línguas estranhas, não. Porque a língua estranha é estranha. Que adianta eu falar em língua estranha para você? Você não vai entender, nem eu. Então, vou perder meu tempo? Não. Vamos falar aquilo que é necessário. Falar aquilo que nós temos vivido e não apenas aquilo que nós conhecemos ou sabemos. Jesus disse, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. As minhas pegadas são pegadas de espinhos, são pegadas de deserto, né?
no meio do deserto, das pedras. Essa é a realidade. Não é fácil. É fácil? Não, não é fácil. Mas quem que dificulta? Jesus ou nós mesmos? Ora, preste atenção. Quanto mais a pessoa é sufocada pelas coisas do mundo, menos ela tem interesse nas coisas de Deus. Isto é, quanto mais ela é sufocada pelo reino deste mundo, pelas conquistas deste mundo, menos ela vai estar interessada na conquista do reino dos céus. E você tem que decidir. Quem decide? Cada um de nós. Cada um tem que decidir por si próprio. Eu lembro que foi esse o texto que o Espírito Santo falou comigo, me revelou, me fez entender. Eu não estava na igreja, eu não estava na oração, eu não estava orando, eu não estava... Nada disso. Sabe, eu estava caminhando pela rua, ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, ali na Lapa. Eu estava caminhando para o trabalho, por volta de meio-dia, 13h, por aí. E eu estava pensando em quê? Eu tinha 19 anos, eu estava pensando nos meus projetos, nos meus sonhos pessoais. Eu queria... eu estava me preparando para o vestibular e eu estava pensando o que eu seria. Se seria engenheiro, se seria da economia, enfim, qual o curso que eu faria? Engenharia, economia, eu estava pensando. E, de repente, do nada, sol a pino, andando, ele falou, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí pronto, ele abriu o meu entendimento. Que maravilha. Ele abriu o meu entendimento. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Na hora, eu falei, pá, não, eu vou me empenhar 100% na conquista do reino dos céus. Eu vou mergulhar, porque eu não queria perder a minha alma, porque mesmo não tendo sido uma pessoa extremamente inteligente e tal, sábia, nada disso, mas eu sabia, eu tinha consciência da existência dos céus e do inferno. E eu tinha que fazer a minha escolha. Aonde que eu iria investir a minha vida, o meu futuro? No reino dos céus ou no reino do inferno? O que eu tinha que fazer? Então, na hora, eu disse, sim, Senhor. Amém. E então, os meus sonhos ficaram para trás, se esvaneceram, e os meus sonhos tornaram-se os sonhos de Deus. Levar às outras pessoas aquilo que Deus me havia dado. E é isso que eu quero. Então, amiga e amigo, você sabe por que você não recebe o Espírito Santo? Você tem feito... Aliás, o jejum de Daniel começa dia 25 agora, viu? Dia 25. São 21 dias, a partir do dia 25. Jejum de informações. Falaremos mais a respeito disso. Mas o jejum, obviamente, é para as pessoas que estão interessadas em receber o Espírito Santo. Mas há pessoas interessadas em receber o Espírito Santo, estão prontas para fazer o jejum de Daniel, já fizeram várias vezes e não alcançaram o batismo com o Espírito Santo. Há outros que alcançaram, mas há outras tantas, infelizmente, que não alcançaram. Mas por quê? Porque não abriram mão do reino deste mundo. Quer dizer, queriam e querem
o reino dos céus. Você sabe lá o que é o reino dos céus? É um reinozinho. É o reino da eternidade, é o reino em que você vai estar permanentemente com o Rei e Senhor, o Senhor da glória. Para isso, você tem que abrir mão dos seus achismos, das suas vontades, dos seus sonhos pessoais, dos seus desejos. Você tem que abrir mão de tudo, que é o que Jesus fala. Renuncie-se, quer dizer, esvazie-se de si mesmo, tome a sua cruz, que é aguentar firme as perseguições, as difamações, as mentiras que vão se levantar contra você. Você vai ter que aguentar firme o isolamento em que você vai entrar, porque quando a gente entra ou deixa a nós mesmos, quando a gente renuncia a tudo, quando a gente toma a cruz, imediatamente nós ficamos sozinhos, porque nem os queridos, mais entes queridos nossos, vão entender, vão aceitar isso e vão acusar. Vai chamar de fanático, disso, daquilo, etc. Mas é o preço. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me todo dia. Todo dia. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, todos os dias. Não tem feriado, bispo? Não, não tem. Não tem descanso? Não. Não tem descanso. É 24 horas por dia, 365 dias no ano. É assim. E isso é que vai nos dar o privilégio de sermos cheios do Espírito Santo. Porque, imagine você, presta atenção, como uma pessoa pode receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e dentro de si está dividida com as coisas desse mundo. Então você tem que abandonar, você tem que renunciar, você tem que sacrificar o seu eu, seus sonhos, seus projetos. Quem é que quer fazer isso? Poucos. Então Deus vê que os poucos que querem, estes são os escolhidos. Escolhidos e eleitos, e serão eleitos para viverem a eternidade com Ele. Então, minha amiga e meu caro amigo, presta atenção, não seja uma discípula ou um discípulo como Judas Iscariotes, que era discípulo até então, mas depois, no final, ele se revelou ladrão, mentiroso, traidor. Então, não se iluda com a fantasia da religião ou da religiosidade. Não se iluda com as emoções da religião, mesmo da igreja. Coloque a sua cabeça para pensar e decidir. Jesus disse, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pronto. Você é quem decide o destino da sua alma. Se você fizer isso, é claro que o Espírito Santo vai vir sobre você e vai guiá-la por todos os dias da sua vida. Ele vai fazer de você uma fonte que vai jorrar por toda a eternidade. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Mas abençoe de forma... Aliás, é como Ele age. Deus nos abençoa
não fazendo mágicas. Porque, normalmente, quando se fala, Deus abençoe, a pessoa pensa que vai acontecer uma mágica. Bom, e Deus vai realizar todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos, tudo vai ficar uma maravilha. Não, não é assim não. Deus não trabalha com mágica, Ele não é mágico. Deus trabalha com a sua palavra. Entenda isso. Deus trabalha com a sua palavra. A sua palavra é soberana em todo o universo. A sua palavra é soberana em toda a terra. A sua palavra trouxe à existência todas as coisas. Muito legal, né? Só a palavra dele foi suficiente para trazer à existência as coisas que não existiam. Bem, o único problema é que o ser humano é o mais, digamos assim, intransigente. O ser humano é o mais rebelde, é o mais incrédulo de todas as coisas. E o ser humano, penso eu, é a única criatura que não aceita a palavra de Deus. E porque não aceita a palavra de Deus, o ser humano sofre. Deus não impõe a ele sofrimento. Deus não impõe a nós sofrimentos, dores, doenças, enfermidades, desastres, nada disso. Deus, ele sugere, ele fala. Ele fala. Quem tem ouvidos para ouvi-lo e praticar a sua palavra e obedecê-la, então esse torna-se bem-aventurado porque vai praticar a palavra de Deus, vai praticar a palavra da fé, vai praticar a palavra que saiu da boca de Deus. Então é assim. Deus é um ser supremamente inteligente, sábio. Ele não vai trabalhar de outra forma, senão com a sua inteligência, com a sua sabedoria. Então, quando você lê a Bíblia, você entende um pouquinho de Deus. Quando você absorve os seus pensamentos, você pode perceber o que Deus quer de você. Mas o ser humano é muito rebelde. Muito rebelde. Todos nós nascemos com essa natureza rebelde. Nós não queremos ouvir ninguém. Nós achamos isso, nós achamos aquilo, nós achamos que somos os tais, que podemos todas as coisas, e achamos até que não precisamos nem dele, nem de Deus. E isso quando as coisas vão bem. Quando as coisas vão bem, a gente não se interessa pelas coisas de Deus, porque a gente acha isso, acha aquilo outro. Mas eu estava pensando numa pessoa amiga, uma pessoa boa, uma pessoa até excelente pessoa, de caráter e tal. E essa pessoa, infelizmente, ela não dá tanto atenção à palavra de Deus. Ela dá mais atenção à sua sabedoria, os seus talentos, ela dá atenção à sua formação intelectual, enfim, ela conta com a sua própria inteligência. Então, ela não se importa, não dá muita atenção com a palavra de Deus. Assim é que são as pessoas, normalmente é assim. Então, Deus permite que pessoas assim venham passar por tribulações, por situações difíceis, por calamidades. Por exemplo, a pandemia que está aí, a coronavírus, está fazendo todo mundo se ajoelhar. Gente da mais alta patente, como gente
mais simples, mais pobre, mais aflita. Todos sofrem, estão sofrendo com essa situação da coronavírus. Mesmo assim, há aqueles que se seguram, que se apoiam, que confiam nas suas riquezas, confiam que as suas riquezas vão, de alguma forma, minorar os seus problemas e até resolvê-los, quem sabe. Mas a gente está sabendo, a gente vê que pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas endinheiradas, pessoas empoderadas, pessoas da mais alta autoridade dos países estão desesperadas, estão aflitas, não sabem o que fazer. Cada passo que dá é mais um problema. Cada atitude que toma é mais uma gravidade em suas vidas. Por quê? Porque não querem se submeter, não querem se sujeitar à palavra de Deus. Essa é a realidade. Então Deus permite que os problemas venham e as pessoas que ouvem a palavra dele e dizem: eu creio, eu quero, eu acredito, eu aceito, o que eu tenho que fazer? Essas pessoas recebem a atenção de Deus, porque são humildes. Elas são humildes. Ainda que sejam pecadoras, mas elas são humildes. Então, por conta dessa humildade, Deus se revela para elas, abrindo-lhes o seu entendimento. Porque esse é o grande problema. Deus é a palavra, Deus é espírito, Deus é sabedoria, Deus é inteligência. E ele fala, e o que ele fala é lei, acontece, independentemente das circunstâncias. Então, quando uma pessoa que está no sofrimento e na dor dá ouvidos à voz de Deus, dá atenção ao que ele fala e pratica, obedece àquela palavra, então essa pessoa começa a provar os frutos da obediência à palavra de Deus. E isso é que acontece. É assim que Deus trabalha. Deus deu a palavra. Quem nela crê e coloca em prática será abençoado. Quem não crê, quem acha isso, acha aquilo, vai sofrer e Deus não vai poder fazer nada por ela. Essa é a realidade, minha amiga e meu amigo. Não é questão de religião A, B ou C, é questão da palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus colocada em prática, obedecida, é a fé inteligente. É a fé racional. É a fé sobrenatural que leva as pessoas a conquistarem uma vida diferenciada. É isso mesmo. Então, quando você se apega à palavra de Deus, e quando a gente cobra essa palavra de Deus, se é que podemos falar assim, cobrar dele o cumprimento da sua palavra, então Deus tem prazer em vir ao encontro dessa pessoa. E quando eu falo Deus, eu estou me referindo ao Espírito dele, ao Espírito da palavra dele. O Espírito Santo, que é o Espírito da fé, que é o Espírito do altar, que é o Espírito que guia os obedientes a toda a verdade. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela ouve a voz do Espírito Santo. Quando ela obedece a palavra de Deus, ela obedece a voz do Espírito Santo. E quando ela começa a obedecer, ela prova, ela mostra
para Deus que ela crê. E então, que maravilha, ela começa a provar os benefícios da obediência à palavra de Deus, que significa a fé na palavra de Deus. Então, amiga e amigo, o que nós devemos, podemos, temos que fazer para mudar a nossa vida, mudar, digamos assim, a nossa sorte? Digamos assim, eu não acredito em sorte, eu acredito eu sou muito racional, eu acredito na força da obediência, no poder da obediência à palavra de Deus. É isso que eu acredito. Eu não acredito no destino, eu não acredito na sorte, eu não acredito que o fulano Beltrano nasceu com o bumbum virado para a lua, nada disso. Eu acredito sim na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. E por isso nós a levamos para todo mundo, para que aqueles que são humildes em espírito, ao ouvirem essa palavra e colocarem-na em prática, eles sejam abençoados pelos seus próprios esforços, sem dependência de ninguém, sem dependência de liderança religiosa, sem dependência de religião, sem dependência dos homens, mas na dependência exclusivamente de Deus. Foi assim que aconteceu com os heróis da fé no passado. Foi assim que aconteceu com Abraão. Abraão tornou-se o homem mais importante na face da terra, depois de Jesus, claro, porque ele creu na palavra de Deus. Ele obedeceu a palavra de Deus. E por conta dessa obediência, veja só, ele se tornou justo, merecedor diante de Deus. E é assim que acontece. Você pode ser a pessoa mais pecadora da face da terra, mas a partir do momento que você crê na palavra de Deus, obedece essa palavra, então, você pode ter certeza, você torna-se justo diante de Deus. Seus pecados são cancelados. Seus pecados são cancelados. Você sabe que a morte vem por causa do pecado. E por conta do pecado, as pessoas perecem. Ora, se a pessoa obedece à palavra de Deus, ela está mostrando, ela está provando que crê em Deus. E quando ela crê de forma prática, não crê, por acreditar, mas crê obedecendo, então ela colhe os frutos da obediência. Então, minha amiga e meu amigo, por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu sei que muitos de vocês estão passando situações dificílimas. Todos passamos por tribulações, todos passamos por momentos difíceis. Tem momentos agradabilíssimos na nossa vida, mas também tem problemas, tem situações desagradáveis. Mas quando nós cremos na palavra de Deus, as coisas desagradáveis, as tempestades, os problemas, são assim. Lembra quando Jesus estava dormindo no barquinho junto com os discípulos? Os discípulos estavam cuidando do barco e Jesus estava dormindo. Então veio uma tempestade e Jesus continuava dormindo. E os discípulos ficaram apavorados e foram acordá-lo. E disseram-lhe: Senhor, mestre, nós estamos perecendo. A tempestade está jogando o barco de um lado para o outro. Nós vamos afundar, nós vamos virar e vamos afundar. E Jesus então lhes disse: por que sois tímidos, homens de pequena fé?
Em outras palavras, vocês não sabem, se o barco afundar, eu vou afundar com vocês. Eles não pensaram nisso. Eles não pensaram dessa forma. Então, é isso que eu quero dizer para você. Jesus, se você crê nele, se você está pautando a sua vida sobre a palavra dele, conduzindo a sua vida de acordo com a palavra dele, na justiça, no que é justo, no que é certo, no que é correto, então você pode contar com ele está no seu barquinho. Venha a tempestade que vier, você pode ter certeza que não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele está no seu barquinho. A tempestade não pode afundar Jesus. Não é legal isso? Se ele está dentro da gente, então o que vier vai ser apenas uma experiência, vai nos amadurecer, mas não vai nos destruir. Deus é com você, minha amiga e meu amigo. Você que está parada nessa meditação nossa agora, nesse instante, saiba que Deus é com você. Agora, se você é com Ele ou não, só você sabe, mais ninguém. Isso é uma questão pessoal. Só você e Deus. Então, se Deus é comigo, acabou. Não importa o que vai acontecer, não importa as dificuldades, os problemas, as lutas, tribulações, não importa nada, porque se Ele é comigo, vamos arrebentar. Deus abençoe vocês e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre um tipo de pecador que, aos olhos humanos, não tem mais jeito, não teria mais jeito, que foi o caso do rei Manassés. O rei Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou por 55 anos em Jerusalém. Me parece que foi o rei que mais tempo durou no trono. Quem era Manassés? O que ele fez para permanecer 55 anos no poder? Foi um bom rei? O que ele fez para se manter no seu trono? Nós vamos verificar, se você quiser acompanhar comigo, no livro de 2 Crônicas, capítulo 31. Você vai ler a história de Manassés. Tem também lá em 1 Reis, capítulo 21. Mas veja só, Manassés foi colocado no trono em substituição ao seu pai, Ezequias. Ezequias foi um bom rei, muito bom rei. Cometeu um erro crasso. Mesmo assim, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E mesmo tendo cometido um erro crasso, ele não foi poupado, não. Não foi poupado, não, porque depois veio uma profecia que depois de sua morte, a sua terra iria ser invadida pelos inimigos. Mas ele, durante em vida, foi um excelente rei. E só pelo fato de ter mostrado aos inimigos o seu tesouro,
ele perdeu tudo, quer dizer, os filhos dele perderam tudo. Mas o filho dele, Manassés, é o nosso assunto aqui. Então, 55 anos durou Manassés no poder. 55 anos. O que ele fez? Bom, primeiro, diz o texto sagrado que ele tornou a edificar, construir os altos que o seu pai Ezequias tinha derrubado. Ezequias tinha acabado com a idolatria em Jerusalém. Ele tinha acabado com a idolatria. Agora vem o seu filho, Manassés, e torna a edificar esses altos onde eram feitos prostituições cultuais, e levantou altares para os Baalins, que é o que acontece no mundo inteiro, né? As pessoas têm os seus Baalins, têm os seus altares aos outros deuses, aos deuses de pau, de pedra, de metal, que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pernas, mas não andam, precisam das pernas dos viventes, precisam das pernas dos viventes, dos que sofrem o inferno, para poderem se movimentar. E isso aí é extremamente estúpido, porque como que eu vou carregar uma imagem que obviamente contraria a palavra de Deus e vou me inclinar perante essa imagem se ela pelo menos não tem pernas para andar e me ajudar? Se ela não tem pernas para me ajudar, se as mãos delas são de pedra, de ferro, de metal, de ouro, seja lá o que for, essas imagens, elas não têm nenhum poder para me levar, para me proteger, porque elas são de pau, de pedra, de metal. Como é que eu vou confiar a minha vida a uma imagem? E na hora que eu tenho que fazer mudança, que eu tenho que mudar de casa, eu tenho que levá-las debaixo dos braços. Não dá. Então, o rei Manassés, ele reconstruiu os altares que o seu pai havia derrubado. Seu pai acabou com a idolatria, mas ele veio e a reconstruiu novamente. Então, ele prostrou-se, não somente isso, mas ele prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Quer dizer, que ele fez imagens, ele levantou ídolos que representavam o sol, a lua, as estrelas, os planetas, etc., etc., e os servia como se fossem algo vivo. Além disso, edificou altares na casa do Senhor. Olha só, olha que insulto que Manassés cometeu. Ele insultou Deus nos seus limites. Insultou. Tudo que ele podia fazer de insulto, de agressão a Deus, ele fez. Construiu altares dentro da casa do Senhor. É como se, por exemplo, o templo de Salomão foi erguido para a glória de Deus. Só o nome do Senhor está lá. O nome do Senhor está lá. Santidade ao Senhor. O nome de Jesus em hebreu está lá. Imagine se nós levantássemos no templo, dentro do templo de Salomão, altares ao Deus A, B ou C, ao ídolo A, B ou C, e levássemos o povo a cultuar esses deuses. Seria no mínimo, um insulto face a face a Deus. Pois foi isso que Manassés fez. Ele foi
o pior dos reis, em termos de idolatria. Então, na casa do Senhor, ele edificou um exército de ídolos, um monte de ídolos. E diz mais, que ele queimou seus filhos no fogo, ele sacrificou seus filhos no vale de Inom, e usou de adivinhações, olha só, usou de adivinhações, de agouros, de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Quer dizer, Manassés fez tudo consciente. Ele conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus dos seus pais. Mesmo assim, conscientemente, ele provocou a ira de Deus. E tem mais. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão: nesta casa em Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então, ele misturou o nome de Deus com os ídolos que construiu dentro da casa do Senhor. A verdade é que diz que Manassés fez Judá e os moradores de Jerusalém pior do que as nações incrédulas, pagãs, tinham feito, e que, por conta disso, foram destruídos diante dos filhos de Israel. Quer dizer, Manassés foi o sujeito, digamos, depravado, não só moralmente, mas o pior, depravado espiritualmente. Por que eu estou falando isso? Bispo, por que o senhor está ensinando isso? Eu estou ensinando isso porque a história se repete, minha amiga e meu amigo. A história se repete. Essa é a verdade. Então nós verificamos que o que aconteceu, que esse homem, Manassés, é o que acontece hoje. Muitas pessoas que um dia também tinham conhecimento do Deus vivo, tinham pleno conhecimento da palavra de Deus, oravam até para outras pessoas, pregavam até o evangelho. Mesmo assim, caíram na prostituição espiritual, que é a pior, que é a mais grave, e acabaram mesclando ou mergulhando suas vidas na bruxaria, na feitiçaria, na magia, enfim, nessas coisas todas. Essas pessoas que tinham conhecimento do Deus vivo agora estão perdidas nessa situação. Então eu estou falando isso, chamando a atenção de vocês, para que vocês saibam que a história de Manassés tem duas faces. Tem a face ruim, péssima, que é o caso aqui, que nós lemos, e tem a face boa, porque Deus o levou preso para a terra inimiga, e lá o colocou no poço, preso. Ele foi levado preso pelo nariz, em correntes, e colocado dentro do poço. Mas lá dentro do poço, lá no fundo do poço, Manassés fez uma oração. Ele se arrependeu, ele clamou a Deus, ele pediu misericórdia, ele pediu compaixão, ele se humilhou diante da face de Deus. O que Deus fez? Deus esqueceu o que ele tinha feito de errado, o tirou de lá e o trouxe de volta para Jerusalém e o colocou de volta no seu trono. Por isso que ele viveu
que ele foi rei durante 55 anos. Então, nós vamos ter a Santa Ceia da Decisão no dia 4 de abril, justamente para essas pessoas que, como Manassés, fizeram tudo o que era errado. E o pior, agrediram a Deus, insultaram a Deus, ofenderam a Deus, provocaram a ira de Deus. Mas ainda há jeito para essas pessoas, não importa. Nós vemos na história de Manassés a grandeza, a imensidão, a infinidade de amor, de misericórdia, de compaixão que Deus tem para com o ser humano, desde que este ser humano se volte para ele de todo o coração, com toda a sua humildade, com sinceridade. E se voltar, você que está me assistindo, se voltar para Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, como é o caso que nós estamos projetando essa campanha, ou melhor, essa Santa Ceia da Decisão, que é uma Santa Ceia inédita na Igreja Universal do Reino de Deus, inédita, mas será uma Santa Ceia que vai trazer a solução imediata. Eu estou prometendo, vai trazer uma solução imediata. No dia 4 de abril, na Santa Ceia da Decisão, vai trazer uma resposta de Deus imediata para os que dela participarem. Claro, fique bem claro, se houver hipocrisia, fingimento, nem venha que não vai acontecer nada. Mas, se houver um espírito do tipo de Manassés, que se voltou de todo o seu coração, com todas as suas forças, ele fez uma oração sincera, ele se entregou de forma sincera, e o que Deus fez? Deus o perdoou, e veio e o livrou daquela masmorra, e o fez voltar ao trono de Jerusalém. Minha amiga, meu amigo, prepare-se para o dia 4 de abril, a Santa Ceia da Decisão, quando você vai definir definitivamente a sua vida com Deus, obviamente, com Deus. E definindo definitivamente a sua vida com Deus, você vai definir a sua vida com todos os demais que vivem neste mundo. A sua vida será restaurada. É isso mesmo. Nós vamos ter a Santa Ceia da Decisão. A Santa Ceia do retorno do filho pródigo, digamos assim. A Santa Ceia do reencontro com Deus. Você é o nosso convidado. Amanhã vamos falar mais a respeito de Manassés, porque é uma história extremamente importante para que nós venhamos colocar as barbas de molho. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um, para que cada um venha compreender a sua voz, a sua palavra, para que cada um tenha discernimento da fé que funciona, a fé que é perseverante, a fé que é seguida de confiança. Que Deus abençoe você, minha amiga e meu amigo. Agora mesmo, Ele venha iluminar o seu entendimento, iluminá-lo, para que você possa alcançar, conquistar aquilo que Deus tem prometido na sua santa palavra. Nós queremos falar hoje, falando em fé, justamente o assunto da perseverança.
perseverança. Você sabe que tem muita gente, mas muita gente, que tem fé para começar, mas não tem fé para terminar. E quando a pessoa tem fé para começar, mas não tem fé para terminar, ela não conquista. Porque quem tem fé para começar e não tem fé para terminar, é como aquela pessoa que acredita que Deus é mágico, ele faz mágica. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus não é mágico. Deus cumpre a sua promessa, a sua palavra, para aqueles que permanecem na fé até o fim. Até o fim. Quando Jesus apareceu para os anjos, os 7 anjos das igrejas de Apocalipse, ele sempre fez a seguinte observação: ao vencedor dar-lhe-ei isso, ao vencedor herdará isso, aquilo, e etc, e etc. Ao vencedor. E quem é vencedor? Quem é vencedor? Eu posso falar sobre esse assunto porque eu tive experiências assim. Eu lembro que eu entrei na Universidade Santa Úrsula. Eu comecei o meu curso de matemática até o 2º ano. Depois, eu me transferi, estava muito caro, eu transferi para a escola lá de Niterói, a Universidade Fluminense. Depois eu fiz, não dava dando, porque era durante o dia, não dava para me trabalhar. Então eu tive que transferir e eu fiz prova, passei para a Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Eu passei e era só à noite. Mas lá no curso de matemática, lá no curso de Ciências Estatísticas, era muito difícil, eu tinha que estudar, eu tinha que meter a cara nos livros, mas eu não podia. Eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava pela manhã, eu trabalhava à tarde e às vezes dava aula no final da tarde, no início da noite. Porque eu não tinha condições de chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Não tinha jeito, que era o que eu estava tentando fazer. Assim também acontece com muitas pessoas que iniciam na fé, começam na fé. Às vezes, até aparentemente, muito bem. Elas vão naquele ímpeto, naquela empolgação, naquela emoção e se lançam na fé. Só que, no percurso da fé, da conquista, elas desanimam, porque não veem o resultado de acordo com a ambição, a vontade, o desejo do seu coração. Eu chamo isso de fé emotiva. Eu também tive esse tipo de fé emotiva, eu experimentei isso. E a fé emotiva, a gente fica iludido por algum tempo. Depois a gente vê que não valeu de nada. Mas a Bíblia, ela não dá a palavra, ela não traz
fé emotiva. A Bíblia fala de uma fé consciente, uma fé que exige perseverança, que exige manutenção. Por isso, a Bíblia, Deus nos deu a palavra dele. Então, a Bíblia tem infinitas mensagens que falam da fé, da perseverança. Tem exemplos enormes, extraordinários, que falam da fé, mas perseverante. E mostra também a fé que é oba-oba, aquela fé que é apenas emocional, emocionante. A pessoa tem motivos para começar, só que ela não tem fé para continuar, não tem coragem para continuar. Deus não é mágico, Deus não faz mágica. Eu digo isso porque muitas pessoas, as pessoas que não perseveram, esperam que Deus faça mágica. Mas eu fui na igreja, eu fiz isso, eu fiz a corrente tal, fiz a corrente aquilo e outras. Se o bispo colocar a mão na minha cabeça, a minha vida vai mudar. Esse tipo de fé é uma fé emotiva, é uma fé do coração. E a fé do coração é uma fé sensacionalista e não permite que a pessoa permaneça. A fé do coração é enganosa, porque o coração é enganador. O coração é enganador. Quando a pessoa, por exemplo, joga no bicho, joga na loteria, joga isso, joga aquilo, coitada, ela fica na esperança, na expectativa de um dia ganhar. A chance de acertar é muito pequenininha, é muito insignificante. E quando a pessoa acerta, ela quer ganhar mais, então ela aposta o resto. Hoje é o meu dia de sorte, então eu vou apostar tudo. Aí perde tudo. Quer dizer, uma pessoa que age dessa forma, é claro, é óbvio, fica transparente que essa pessoa tem uma fé na sorte. E fé na sorte não acontece nada. Deus não faz mágica. Eu queria que você entendesse isso, amiga, porque a sua alma, meu caro amigo, a nossa alma depende, a salvação da nossa alma depende de uma fé constante, permanente, perseverante. A pessoa que tem uma fé perseverante, ela é inteligente, porque ela pensa, ela não fica na dependência de sorte, ela não fica na dependência do destino, ela não fica na dependência dos outros. Quando a pessoa tem uma fé na base da sorte, ela vai se arrebentar, ela vai ficar vacinada contra a fé inteligente, a fé racional, a fé que pesa, que pensa, que então toma a decisão. Eu queria que você prestasse atenção. Eu queria que você entendesse isso. Eu entrei na universidade, em 3 universidades. Comecei, mas não terminei. Nenhuma delas. Por quê? Porque eu não fui perseverante na minha formação profissional. Eu creio que Deus é quem tenha dificultado aquela situação, justamente porque ele já tinha um projeto para a minha vida. Mas eu aprendi que não adianta a gente começar. Pode até começar bem, mas se não permanecer, se não chegar até o fim,
não vai chegar lá. Então, você entra numa universidade, você teve fé para passar na universidade, entrar numa universidade. Mas você tem que ter fé para continuar. Você vai ter que estudar todo dia, de segunda a sexta, todo santo dia, e às vezes até sábado e domingo. Para que então, depois de 4, 5 anos, você tenha o canudo nas mãos. E, às vezes, depois de 5 anos, você tem que continuar estudando, se aprimorando, se atualizando. Assim devem ser os médicos, os que trabalham na área de saúde, porque é uma profissão que exige estudos sempre. Então, a fé inteligente trabalha com a perseverança. A perseverança é uma constância. A pessoa é constante. Ela não desanima. Quem vive na fé emotiva, quem vive na fé do coração, não mantém o casamento. Casa e descasa. Porque elas são iludidas com o seu casamento, pelo seu coração. Ela acha que a pessoa é bonita, é linda, é maravilhosa, o rapaz é bem-sucedido, tem um futuro, então eu vou casar. Eu vou casar. Só que casou na base da emoção, do sentimento do coração, chamado, que eles dizem que é amor, mas não é amor. Não é amor. O amor é perseverante, o verdadeiro amor é perseverante. A pessoa mantém-se ali todo o santo dia. Chova, faça sol, ela se mantém naquela vida comum para que ela venha colher os seus frutos lá na frente. Graças a Deus. Então, você vê que a fé não é questão apenas de uma religião. As pessoas religiosas são assim. Elas são religiosas, caridosas, bondosas. Elas se mantêm ali dentro da religião, cumprindo suas obrigações. E pensa que isso se chama fé, que isso agrada a Deus. O que agrada a Deus é você ouvir ou ler a palavra de Deus e se manter na obediência àquela palavra. Jesus fala, aqui o texto sagrado diz que havia uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. E ela tinha gasto muito dinheiro com os médicos na época e não havia sido curada. Até que ela ouviu falar de Jesus, que curava, que fazia milagres. E ela saiu da sua cidade, com certeza ela pegou um jumento e veio andando, e veio no jumento até onde estava Jesus. Deve ter levado muito tempo, talvez dias, para chegar onde estava Jesus. E quando ela chegou onde estava Jesus, ela viu uma multidão agarrada a Jesus. Multidão. Você já deve ter observado isso. Às vezes uma multidão quer falar com um pastor e você não fica impossibilitada de chegar até o pastor, porque tem muita gente. Mas o que era a fé daquela mulher? Ela, isso é importantíssimo para você pautar a sua vida. Ela dizia consigo, porque o diabo devia falar assim, olha, não adianta, ele está muito ocupado, ele está muito ocupado, não vai poder te atender. Não vai. Olha só quanta gente. Mas ela já mantinha dentro de si a fé.
a fé que agrada a Deus. Porque no momento em que ela ouviu a voz de Satanás dizendo, olha só, tem um monte de gente, como é que você vai falar com ele? Ele não vai poder te atender. Ela dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Isso nasceu dentro dela uma esperança e com uma fé sólida. E ela, quando viu a multidão, ela esperava falar com Jesus e pedir que ele a curasse. Mas a dificuldade mostrou que ela não podia estar com Jesus, não podia nem falar com ele. E então ela determinou dentro de si, se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. Ela determinou isso. E o que aconteceu? Ela fez isso. Foi por trás e tocou na orla da roupa de Jesus. Imediatamente, ela se sentiu curada. Ela ficou curada, imediatamente. E Jesus perguntou, quem me tocou? Os discípulos disseram para ele, Senhor, a multidão te comprime. Como saber quem te tocou? E Jesus disse, não. Eu sei que a multidão me comprime, me empurra, mas alguém me tocou. É diferente. É diferente. Porque eu senti sair virtude de mim. E a mulher, então, se apresentou. Então, depois, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Veja que aquela mulher tinha uma fé já antes mesmo de chegar até Jesus, lá na sua casa. E ela fez das tripas coração, desculpa a minha expressão, mas ela fez de tudo para chegar onde estava Jesus. Não sei quanto tempo levou, quantas horas ou quantos dias, mas nada disso a impediu de chegar até Jesus. E ela chegou. Só que quando ela chegou até Jesus, a multidão estava lá comprimindo Jesus. E com certeza uma voz dizia, olha, não vai dar para você ser atendida. E ela dizia consigo mesmo, olha que tipo de fé. Não, se eu tão somente tocar na orla da sua vestidura, eu ficarei curada. E ela essa é a fé. Então ela foi e fez exatamente o que ela criou. E aí aconteceu um milagre. Agora, eu fico pensando, imaginando, você deve também pensar, quantas são as pessoas que não querem pagar o preço que a fé exige? Eu não estou falando de dinheiro, pagar de você para ser curada tem que pagar. Não. Mas eu estou falando da fé que você, para desenvolver e conquistar aquilo que você quer, você tem que pagar o preço, você tem que sacrificar. É uma fé sacrificial que exige uma demonstração pessoal, individual. Não é fulano, Beltrano, que fala, o fulano falou que eu devo fazer isso, Beltrano falou que se eu fizer isso vai dar certo. Não! É você pautar, sustentar a sua fé na palavra de Deus. Não é nas pessoas. Não. É na palavra, no que está escrito. Essa é a fé com inteligência. Essa é a fé racional.
Então, você que me assiste neste momento e que tem um problema, há uma situação que você está enfrentando, qualquer que seja o seu problema, você deve agarrar-se a uma promessa, pelo menos. Tem muitas, mas agarre uma promessa de Deus, qualquer uma delas vai funcionar na sua vida. Agarre essa promessa e siga firme. Vai fundo, porque Deus vai honrar a palavra dele. É o próprio Deus quem disse. Olha só o que Deus fala na sua palavra. E ele fala para aqueles que têm ouvidos para ouvir. E têm ouvidos para ouvir aqueles que estão sofrendo, gemendo, e que já gastaram todos os seus recursos e não conseguiram até hoje resolver os seus problemas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus fala. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me dá prazer, o que me apraz. É a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa vai na igreja fazer ou buscar uma oração, ou manifestar sua fé, ou de uma forma ou de outra, e externar o seu problema para Deus, ou mesmo que não seja nem na igreja, ela pode ser curada em casa, no hospital, no presídio. Ela não depende de ninguém, ela depende daquilo que está escrito. Muitos ex-presidiários, porque estavam lá na cadeia, quando leram um pedacinho da Bíblia, que eles brigam lá nos presídios por causa da palavra de Deus, mesmo a gente distribuindo Bíblias lá aos montes, a UNP, nós temos a Universal nos presídios, nós distribuímos graciosamente as Bíblias que as pessoas, os membros, oferecem na igreja. Então, as pessoas, mas são tantos presos, e quando alguém não consegue, então há uma disputa pela Bíblia. Então, quando a pessoa pega pelo menos uma página da Bíblia e lê, e crê, e porque crê, invoca o Deus vivo, porque o autor da Bíblia é o Deus vivo, Deus arranca aquela pessoa de lá, porque Deus tudo pode, nada é impossível para ele. Então, você não precisa necessariamente de alguém para externar a sua fé, mas você precisa ser perseverante na sua fé. Você tem que manter a sua fé na palavra de Deus, não é na palavra do homem, não é na palavra do bispo, do pastor, da religião, da igreja, na palavra de Deus. Apoie a sua fé, sustente a sua fé na palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quem crê na palavra de Deus recebe o espírito e vida, porque ela, por si própria, tem espírito e tem vida, independentemente da igreja ou da religião. A palavra de Deus faz possível a pessoa ter onde sustentar a sua fé. Aí sim, ela pode cobrar de Deus aquilo que ele prometeu. Eu sei que muitos teólogos, muitos religiosos não gostam muito dessa expressão que eu uso, cobrar de Deus o que ele prometeu. Mas essa é a fé
quem está sofrendo, quem está gemendo, quem está morrendo, quem está sufocado, não tem outra solução. É tudo ou nada. Oh, meu Deus, o Senhor me perdoa se eu venho aqui para o tudo ou nada, mas se o Senhor existe, eu estou aqui desesperado, me ajude agora. Isso se chama fé com inteligência, porque você cobra do autor da Bíblia o cumprimento da Bíblia. Você cobra do autor da vida a palavra de vida. E ele, por obrigação, vai cumprir a sua palavra para todos os que creem, independentemente se a pessoa merece ou não, se a pessoa é bandida ou é mocinho. Não depende de nada, não depende de você ser homem ou mulher. Você pode ter a sua opção sexual. Não interessa. Você é gente, você é alma para Deus. E quando você manifesta a sua fé na palavra dele, ele atende você. Só isso. Não tem que pagar nada. Nada, zero. Deus não cobra nada. Mas nos dá o direito de cobrar dele aquilo que ele prometeu. Essa é a fé com inteligência, porque você apoia a sua cabeça, não é na sorte, não é no destino, não é na loteria, mas você apoia a sua fé na palavra que Deus falou. E a palavra que sai da minha boca, disse o Senhor, diz o Senhor, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Não interessa se a pessoa merece ou não merece. Não interessa se ela é macumbeira, se ela é religiosa, se ela é católica, se é espírita, se é evangélica. Não interessa a denominação, não interessa se ela é homem, se é mulher. Não interessa nada. Se é criança, se é jovem, se é mais velho. Não interessa nada. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele cobra, ele exige que a pessoa creia na sua palavra. Você entende, amiga e amigo? Você entende isso? Deus, por exemplo, deixa eu falar para você uma coisa. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Por exemplo, eu sou homem. Eu sou. E estou sempre sujeito a falhas, a erros. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, eu tenho consciência disso. Aliás, eu sou bem perfeito. Só que Deus me deu uma inteligência. E no meu espírito, na minha inteligência, na minha cabeça, eu creio na palavra dele. E porque eu trabalho com a palavra dele, eu tenho que ter, no mínimo, a minha palavra que eu tenho que honrar. E eu honro a minha palavra. Quando eu prometo alguma coisa, às vezes eu até me precipito e prometo uma coisa que eu não deveria prometer, mas eu prometi, eu vou cumprir a minha palavra, porque eu odeio desonrar a palavra da minha boca. Eu sou homem, eu sou barro, eu sou um monte de nada, mas, com respeito à palavra, eu tenho honrado a minha palavra. Eu tenho honrado a minha palavra. E eu odeio quando eu não cumpro aquilo que eu prometi. Eu não gosto disso. Me aborrece. Eu fico martirizado por conta da minha consciência que não permite, não aceita que eu falhe na minha palavra. Agora, se eu sou homem, eu que sou cheio de erros, que sou barro mesmo, gosto,
amo honrar a minha palavra, quanto mais o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Você acha que ele vai falhar no cumprimento da sua palavra? Por isso, amiga e amigo, quando a gente sustenta a fé na palavra de Deus, tem que acontecer coisas grandes. É isso que eu creio. Deus é grande e ele não faz coisas insignificantes. Ele só faz coisa grande. E quando faz coisa grande, é para a glória dele, não é para a nossa glória. É para a glória dele. Então, eu amo pregar a palavra da verdade. E você pode notar que todas as mensagens que nós trazemos para vocês diariamente estão fundamentadas, alicerçadas na palavra de Deus. E se por acaso você ouvir eu falar alguma coisa que não combina com a palavra de Deus, não aceite isso, porque não vem de Deus. Não vem de Deus. Mas a palavra de Deus é espírito e verdade, e ela se cumpre na vida dos que nela creem. Quando a mulher disse para si mesmo, ela não falou para ninguém, ela falou para si mesma: se eu tão somente tocar na orla da sua vestidura, eu vou ficar curado. Ela determinou, essa foi a fé dela. Ela não pautou a sua fé na palavra de Deus, mas pautou a sua fé naquilo que ela ouvira falar, que ele curava, que ele libertava, que ele fazia isso, que Jesus fazia muitas maravilhas. Até mortos ressuscitava. Então ela creu em Jesus. E Jesus é a palavra viva. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, é a palavra que se fez carne. Ela creu em Jesus. E ela confessou isso dentro de si, só para si mesma. E o que ela confessou e agiu, ela foi curada. Veja os demais milagres que Jesus fez na sua palavra, você vai se admirar. Amanhã nós vamos falar mais a respeito disso, porque não adianta você ter fé apenas para começar. Você tem que ter fé para terminar. Essa é a fé que salva a nossa alma. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês, todos. Não só os meus amigos, mas também os adversários. Que Deus tenha compaixão de todos nós, e abençoe todos os que conservam dentro de si um coração sincero e bom, que, aliás, é a razão do porquê há uma diferença entre pessoas e pessoas aos olhos de Deus. Nós vamos falar sobre isso agora mesmo para tentar ajudar aquelas pessoas que dizem assim: ô bispo, eu já fiz de tudo para receber o Espírito Santo e ainda não recebi. Por quê? Por quê? Eu não estou em pecado. Eu não faço mal a ninguém. O que está faltando? O que está pegando para que eu não tenha recebido o selo, o batismo com o Espírito Santo? Então, eu queria falar para vocês o seguinte: a parábola da semente que Jesus ensinou para os discípulos, para o povo em geral, nessa parábola, ele identifica cada uma das pessoas que se chegam a ele, ou que existem neste mundo, mas especialmente aqueles que ouvem
a palavra de Deus e têm uma reação diferente umas das outras. Então, na parábola do semeador, Jesus diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente. É a palavra, semente é a palavra de Deus. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho. Caiu uma semente junto do caminho. E foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sob a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E a outra parte caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100%. Normalmente, uma semente, uma boa semente, multiplica por 40, mais ou menos. Quando é bem plantada num terreno fértil, etc., multiplica por 40. Mas Jesus fala aqui que a que caiu na boa terra, a palavra que caiu em boa terra, produziu fruto a 100%, 100 vezes mais, o dobro e mais alguma coisa do que deveria. Então, nós vemos que aqui tem um mistério que Jesus revela, que responde às pessoas que vêm na igreja, ouvem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não entra nelas. A palavra de Deus não vinga, não nasce dentro delas. E por isso, a terça parte, ou 3/4 da palavra, dos que ouvem a palavra, ficam à deriva, ficam, digamos, esquentando o banco da igreja. Mais uma produz a 100%. Aí a pessoa, naturalmente, ela tem até direito a perguntar: mas por que, ô bispo? Qual é essa explicação? Aonde que eu me encaixo aí? Então, Jesus explica a parábola. Ele fala o que acontece na parábola com a semente, com a palavra que foi semeada. Ele diz assim, que a que caiu à beira do caminho são os que ouvem a palavra de Deus e vem logo o diabo, tira do coração aquela palavra, para que não se salvem e, crendo, sejam abençoados, etc. Então, o primeiro tipo de pessoa que ouve a palavra, mas não acontece nada. Por quê? Quando elas saem da igreja, o diabo rouba aquela palavra. Mas por que rouba? Por que o diabo consegue roubar aquela semente que foi semeada no coração? Não é? Por quê? Nós vamos explicar logo em seguida, daqui a pouco. Então vem a outra semente que caiu entre as pedras. São os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação, se desviam. Veja só, primeiro, o diabo rouba do coração aquela palavra. Agora, as pessoas creem por algum tempo, mas quando vem a tentação, quando vem os problemas,
as provações, as lutas, a perseguição, o ódio, né, contra aqueles que têm acreditado, crido na palavra, então as pessoas deixam a palavra, saem fora da igreja, digamos assim. São os que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. São aqueles que a semente caiu entre as pedras e porque não tinha raiz, não deu fruto. A terceira semente caiu entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra. É Jesus que está explicando isso, não sou eu não, viu, pessoal? Eu estou apenas repetindo e tentando ilustrar. Mas a semente que caiu entre os espinhos ouvem a palavra, são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, e, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. Isso é o que acontece com aqueles que também se deixam levar pelo glamour deste mundo. As pessoas que, por causa da pressão do mundo, né? A pressão, a moda, a mídia, a internet, o mundo que o diabo ofereceu para Jesus, o diabo também oferece para as pessoas que ouvem a palavra. E aí, por causa do olho grande para com as coisas do mundo, a pessoa fica sufocada, ela é sufocada pelas riquezas, pelo glamour das coisas desse mundo. Estes também acabam saindo fora da fé. E, obviamente, aqueles cuja semente não funcionou, não deu fruto, obviamente, é a maior parte, 75, em cada 100 pessoas, digamos assim, 75 pessoas perdem a oportunidade de serem salvas, por causa delas mesmas deixarem se levar pelas circunstâncias. Mas a semente que caiu em boa terra são as pessoas. Aí vem a explicação do porquê que muitos não recebem o batismo com o Espírito Santo. Não recebem, não têm recebido. Porque veja a razão do porquê acontecem apenas com 25 pessoas dentre as 100 que recebem o Espírito Santo. Dos que ouvem a mesma palavra, recebem o mesmo alimento, mas somente eles, 25 entre os 100, que são, digamos, abençoados, que são batizados com o Espírito Santo. A semente que caiu em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. É o que Jesus fala aqui. Então, o que significa ter um coração honesto e bom? Coração honesto é o coração sincero, é o coração sem cera, é o coração sem maquiagem, é o coração transparente, é o coração verdadeiro. E veja bem, a pessoa que tem um coração honesto e bom, nem sempre é uma pessoa assim perfeita. Ela comete pecados, ela às vezes vive até no pecado por algum tempo. Mas dentro delas há um coração
sincero e bom. Às vezes a pessoa faz até coisas erradas, mas o coração dela é sincero e bom. Deus, e somente Deus, conhece os corações. E a pessoa sabe. Cada um sabe o que há dentro do seu coração. Só que é bem verdade que Jesus diz lá no Velho Testamento que o coração é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Quer dizer que só Deus conhece o coração, mas há pessoas que têm uma ideia do que tem dentro do coração. Mas quando a pessoa apresenta um coração sincero, quer dizer, honesto, verdadeiro, transparente e bom, quer dizer, generoso, um coração que sente a dor dos que sofrem, por exemplo. Um coração que é compassivo, um coração, digamos, que é misericordioso, um coração que traz dentro de si, de certa forma, um reflexo, uma imagem de Deus, do coração de Deus. Tal e qual Davi tinha um coração assim. Davi tinha um coração honesto e bom. Ele pecou, claro, e pagou o preço pelo seu pecado. Ele gemeu, ele colheu os frutos do seu pecado. Mas ele continuou, ele manteve o seu coração bom, o seu coração honesto e bom. Então, por isso, Deus o conservou. Deus o conservou. Deus o perdoou, mas não o isentou das consequências do que ele fez. Isso Deus não vai fazer. Lá, a Bíblia diz, lá em Tiago, que não erreis, que nós não devemos errar. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, na semente que caiu em boa terra, essa boa terra é um coração sincero e bom, generoso, misericordioso, compassivo, compreensivo. Então, Deus vê, ele conhece, ele que conhece todos os corações, ele faz a escolha, ele faz a seleção, ele separa o joio do trigo. O joio fica perdido por aí, até a morte. Mas o trigo, não, ele separa para o seu celeiro, ele prepara para o seu celeiro. Então, quando você medita na semente, a única semente que produziu fruto com perseverança, quer dizer, a 100%, você vai verificar que a razão era o coração ser honesto e bom. Quer dizer, sincero e bom. Davi disse que da sinceridade te agradas, da sinceridade. E a sinceridade é uma coisa que ou você é ou você não é, ou você é sincero ou não é sincero. Essa é a realidade. Isso é uma coisa que cada um sabe de si. Eu penso assim, eu creio assim. Então, Deus escolhe, Deus separa aqueles que são sinceros, transparentes, verdadeiros. Ainda, não sei se você já notou, as pessoas que me odiavam, que me criticavam, queriam que eu morresse, muitas delas estão aí dando testemunho. Olha, eu era assim, eu pensava isso do bispo, etc, etc. Mas Deus salvou. Enquanto há outras, muitas outras, que não me odiavam, há outras pessoas
que não faziam pouco caso a meu respeito, mas o coração não era bom, nem sincero, e continuam aí perambulando, às vezes até crentes, até irmãos, ou fake irmãos. Fake irmãos. Então, pessoas que não me queriam mal, mas continuam vivendo uma vidinha medíocre, uma vidinha pífia, porque não apresentam diante de Deus um coração sincero e puro, ou um coração sincero e bom. Enquanto há outros pecadores que ainda me odeiam, mas têm um coração honesto e bom. Então essas pessoas, cedo ou tarde, vão estar aqui dando testemunho. Elas vão dar testemunho, porque no fundo essas pessoas são honestas e também são pessoas boas, mas que criticam porque elas seguem a procissão. Não sabe por que a procissão, mas vão seguindo lá, se juntam uns outros e... ai, meu pai. Então, você agora sabe por que ainda não recebeu o Espírito Santo. Que talvez você esteja incluído entre aqueles que não tinham um coração honesto, quer dizer, sincero, e também bom, um coração misericordioso. Bem, aí está uma dica. Examine o seu próprio coração, minha amiga e meu amigo. Examine a si próprio e verifique se você tem sido aquela pessoa transparente, franca, honesta. Se o seu coração é um coração assim honesto e bom. Porque se não é honesto nem bom, você ouve a palavra, mas a palavra entra por um ouvido e sai para o outro. Na igreja, você até levanta as mãos e ora e louva, enfim, você manifesta lá gratidão a Deus e tal. Mas quando você sai da igreja, você começa a se ver o diabo fazendo as suas coisas erradas, e você sabe, e você quer, e você gosta, e você curte. Aí, fica aí a dica para você se avaliar e, enfim, tomar uma decisão e ir para o altar de Deus e falar: oh, meu Deus, me perdoe, eu tenho sido realmente essa pessoa aí, que eu tenho sido hipócrita, eu tenho sido fingido, eu tenho sorrido para as pessoas que eu não gosto, que eu sinto até antipatia, mas eu mantenho a linha. Então, você que tem esse comportamento no seu coração, reavalie a sua vida, o seu coração, e rasgue-o diante de Deus. Neste domingo, nós estamos na campanha do recebimento do Espírito Santo. Muitas pessoas têm recebido o batismo com o Espírito Santo porque têm aplicado o seu coração segundo a palavra de Deus. Têm aplicado a sua inteligência, têm exercitado a sua fé inteligente, executar o que está escrito. Então, fica a dica aí para todos que querem mudar de vida, porque se você, presta atenção, se você receber o Espírito Santo, a sua vida muda como da água para o vinho. Ela é transformada. Uma vez ela transformada no seu interior, o seu interior sendo transformado, o seu coração sendo selado com o Espírito Santo, então a sua vida exterior será uma bênção. Pode ter certeza disso. Porque é uma consequência, né? É uma consequência da presença do Espírito Santo dentro de você.
Deus abençoe a todos. Hoje, por exemplo, é quarta-feira, você é convidada para vir na reunião e buscar, se reavaliar, avaliar a si mesmo, examinar a si mesmo e então buscar ao Altíssimo com sinceridade, não com sentimentos fajutos, sentimentos falsos. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.